Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um BetimCast Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal O Tempo Betim, o nosso encontro semanal, o nosso bate-papo semanal, em que a gente recebe gente interessante, interessada pela nossa cidade e que ajuda a construir o DNA de Betim, do nosso município, das nossas histórias, e sempre um bate-papo com alguém que tem alguma coisa a contar, alguma história interessante para contar pra gente. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos trazer uma menina, uma cria da casa, betinense de raiz, lá do Alterosas, uma menina que estava ali acostumada a dançar, a curtir, a viver a sua vida tranquilamente, eis que de repente, não mais que de repente, um vídeo dela viraliza, um monte de gente famosa começa a compartilhar e pronto. A vida dessa garota mudou. Eu vou conversar com ela, com a Kessia Luiza, que é uma gata, uma menina super simpática. Seja muito bem-vinda ao nosso BetimCast, Kessia. Prazer, muito obrigada por essa oportunidade hoje. Estou muito feliz. Eu quero saber tudo, tá? Quero saber os bastidores do vídeo, quero saber como que foi sua vida, como que é a sua relação com o Betim, beleza? A gente vai bater esse papo interessante. E você que está acostumado, né, nos acompanhar, já sabe que a gente tem uma companheira toda semana aqui com a gente, que é a nossa caneca do BetimCast. Você tá ligado, né? E pra receber, olha, a Kessia já recebeu a dela, olha. Nossa já estou aqui com ela. Não é linda? Linda, então, amei. Pronto. Aí, ó, já tem um feedback da Kessia. A nossa caneca, pra você ganhar, tem duas formas. Uma delas é fazer isso aqui, ó, ser um dos nossos convidados. A outra é participar da nossa promoção a partir do nosso aplicativo do jornal O Tempo. Tá? Gosto de frisar. Não é o Tempo Betim o aplicativo, não. O aplicativo é do jornal O Tempo, ok? Então você vai baixar, se você já não tem, na sua loja de aplicativos preferida e vai se cadastrar na aba Promoções. E aí você concorre ao sorteio da caneca do BetimCast toda semana, quarta-feira, no dia seguinte, a nossa exibição. De manhã, a partir das 10 horas da manhã, você vai lá na nossa sede, na Rua do Rosário, 182, no bairro Angola, e pega a sua, beleza? Você cadastra no espaço de promoções do nosso aplicativo e concorre a todas as outras promoções do Jornal O Tempo. Tem muita coisa boa, dá uma olhadinha lá que você vai ver. Beleza? Tô contando com a sua participação, beleza? Então vamos ao nosso bate-papo. Bora. Kessia, conta aqui pra mim. Quem que é a Kessia de Betim, né? A gente viu o vídeo, mas vamos voltar um pouquinho antes. Você nasceu em Betim, você já falei que já adiantei que você é do Alterosas. Onde você estudou? Conta um pouquinho da sua relação com a cidade. Então, eu sou betinense raiz, né? Nascida e criada lá, e até hoje moro lá. Saí um pouquinho para poder fazer os meus trabalhos fora, mas moro lá desde sempre. Mas eu estudei em várias escolas, porque eu sofri muito bullying quando eu era criança. Ah, é? E aí eu acabava tendo muita briga, então eu tive... Essa época, assim, de escola, eu tive um pouco de problemas. Conturbada. Isso, então eu acabava mudando muito de escola. E também por conta que, quando eu era criança, eu fazia ginástica, né? Fiz durante 10 anos. E aí, quando eu tinha que mudar de ano, né? De série, e às vezes eu ia ter que passar pro o estudo de manhã, aí eu acabava tendo que mudar de escola porque minha ginástica também era de manhã, pra mim não parar de fazer, que era meu xodó. E aí, é isso. Que mais que Você fez ginástica onde? No programa Vive Esporte, que é da Prefeitura de Betim também. Mais um talento aí do Vive Isso. Esporte. A gente já recebeu algumas pessoas do Vive Esporte, já falamos sobre ele aqui algumas vezes. Então você é cria mesmo de Betim, né? Então a ginástica veio antes da dança pra você? Isso, comecei com 5 anos e fui até os meus 15 anos. Então eu fiz 10 anos de ginástica. Chegou a disputar, a participar de JEBs, sim, tudo, essas competições? Na ginástica não tem JEB, né? Mas eu falando bobagem, não tem, gente. Mas eu fiz vários campeonatos, viajei também para poder fazer tanto competições regionais, estaduais, nacional. E então eu tenho muitas medalhas para poder. Vou até fazer um quadro. Esses dias eu tava arrumando meu guarda-roupa. E aí eu falei com minha mãe, eu preciso muito fazer um quadro para poder guardar, né, de lembrança, porque foi um momento muito especial na minha vida. Foi onde tudo começou, que me ajudou a me tornar a mulher que eu sou hoje, questão de foco, disciplina. Sou muito competitiva, né? Porque a ginástica traz isso, mas ensina que na vida nem tudo é ganhar, né? Que a gente às vezes perde também. E é sobre isso. Eu amei a experiência de ser ginasta. Que legal! E queria isso até hoje, né? Mas aí eu fui pra outro rumo, que é a dança. O programa Vive Esporte, eu vou falar do ponto de vista de quem cobre esse tipo de programa, né? De ação. Ele é incrível, porque Sim. realmente ele leva a iniciação esportiva para
para dentro das comunidades, né? Ele chega realmente nas crianças, nos jovens e vê o que está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem o vôlei de praia do Vive Esporte, é destaque. A gente tem atletas, a Ana Patrícia, campeã olímpica, passou pelo Vive Esporte. Então, assim, tem muita coisa legal para falar. Mas a gente agora vai passar um pouco, vamos deixar a ginástica de lado e vamos falar um pouquinho de dança. Isso. Vamos ver um vídeo, né? Um videozinho que eu acho que se você não assistiu ainda esse vídeo, eu não sei aonde que você tava, tá? Mas vamos lá. Internet. Aonde você tava? Em que planeta você tava? Vamos lá. Vai descendo até o chão, deixa os braços desgovernar, deixa os braços desgovernar. Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar. Isso que... Engraçado que o mais a sincronia, como que as pessoas estão hipnotizadas pela cena, que dá pra ver isso e tudo, mas o final, pra mim, a sarrada é o... o ápice, né? Me conta, que rolê que é esse? O que tava acontecendo? Onde foi isso? Muita gente acha que é uma rave, que eu tô muito louca lá No curtindo, churrasco, sei lá, com os amigos curtindo ali. Realmente eu estou curtindo, mas é um congresso de dança que chama Brasil Dance Camp, que acontecia em Contagem, ali no Solar do Madeira, sabe? Onde tem os sítios. Em Contagem. Então, todo mundo que tá ali é dançarino também. E aí, no sábado, que é a penúltima festa, é a Pool Party, que é a festa na piscina. E aí, essa sarrada no ar é uma brincadeira que tem durante esse evento, entendeu? Que é uma interação ali. E aí, quem ganhasse a sarrada no ar ganharia um drink à noite. E eu não ganhei, tá, gente? Mentira! Você não ganhou? Ganhei. Quem ganhou foi meu amigo Marcos Lobo, que já dançou também até Demais, no Marcão, Faustão. um abraço pra ele. Meu amigo, ele jogou... Olha pra você ver, a estratégia dele. Ele jogou picolé pra galera, tipo, um tanto de picolé que ele tava vendendo lá no evento. E aí ele foi fazer a sarrada no ar. Isso, tem uma sorveteria, né? Não sei se ainda tem. Eu também não sei. Mas na época ele tinha. E aí ele jogou os picolé pra galera. Então ele subornou o público. Sim. Marcos Lobo, você subornou o público. Olha que bacana, ninguém sabia dessa história. Eu, pelo menos, eu não sabia dessa história. Pois é, o vencedor foi ele. E aí eu não ganhei o drink à noite, mas eu ganhei uma mudança de vida, né, então, gente? digamos que você agiu do vigor do congresso, né? Você não venceu, mas venceu. Isso. Isso mesmo. Que bacana. Bom, beleza, aí esse vídeo, né? Isso foi em que ano, você lembra? Foi em 2020. 2020, pós-pandemia, né? A gente tava vendo... Não, foi um mês antes da pandemia. A pandemia antes de começar a pandemia. Isso, foi em fevereiro. Tipo, final de janeiro pra fevereiro. Eu postei o vídeo dia 6 de fevereiro. E aí ele viralizou depois de uns 2 dias. Que bacana. E aí em março veio a pandemia. E aí... Que deu uma atrapalhada, assim... Você ganhar, né, acabar colhendo os frutos disso, né? Porque você não podia ter nada e tal. Mas virtualmente, digitalmente, você colheu frutos, porque isso acabou. Isso, mudou ficou durante minha vida. muito tempo. Quem, por exemplo, compartilhou, pra galera que não sabe? Eu sei que o Gloss compartilhou, teve mais gente que compartilhou? Começou com um rapaz que não era tão conhecido, né? Postou o meu vídeo no Twitter, e nem Twitter eu tenho. E aí ele viralizou no Twitter. E aí a galera ficava assim, gente, quem que é essa menina? Aí pegou, ele me marcou meu Instagram, a galera foi lá no meu Instagram pra poder ver quem eu era. E aí o David Brasil pegou o vídeo, publicou na rede social dele, Hugo Gloss, Luciano Huck, Nego do Borel, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar. Tipo assim, foi... milhares de famosos, milhares. Eliana, então assim, foi aonde que eu fui ganhando muito seguidor e muitas visitas no meu perfil também, na época. Você foi furando a bolha, né? Você começou a chegar em outros públicos que talvez você não chegasse, não fosse? Fora do Brasil, não, no Brasil inteiro. Tem problema, acontece. No Brasil inteiro, mas fora do Brasil também, então assim, é muito gratificante, né? Ser reconhecida pelo trabalho, que eu amo tanto fazer. E você continua indo aos congressos, participando dessas coisas, estudando sobre isso? No outro ano eu fui, né? Depois que aí já a pandemia... outro nível também, né? Já chegou lá... Que a pandemia tinha parado, aí a gente...
o congresso retornou e aí eu voltei. Só que já tem uns 2 anos que eu não consegui comparecer, que foi no ano retrasado e no passado, porque eu tava morando em São Paulo, né? E esse ano eu também não consegui, queria muito, mas uma hora vai acontecer. Os próximos ela volta, e volta como um grande... Vale muito a pena, pra quem Legal. é desse meio, vale muito a pena ir conhecer. Aí beleza, a Menina Adulterosas viralizou no meio da pandemia, e o que foi acontecendo depois disso? Me conta. Onde você passou, quem te convidou, quais programas você passou? Então, me chamaram pro programa da Eliana, né, na época, quando ela tava Famosos da internet, né, que chamava? Mas aí eu também não consegui estar indo por conta da pandemia. E o Luciano Huck também me chamou pra ir no programa dele. Só que devido à pandemia... Não e rolou. aí todo mundo achou que ia ser, vamos supor, 1 mês, né, de pandemia. Aí foi 2 anos. E aí deu uma esfriada no vídeo. Mas eu costumo dizer que esse vídeo é um vídeo que não morre nunca. Porque Ele é temporal mesmo. a galera volta a repostar ele, porque ele virou um meme, né? E a galera volta a repostar ele, então ele sempre tá... tomando Atual, vida né? de novo. Isso. Ele acaba ficando atual. Mas aí não rolou de eu fazer essas oportunidades. Mas acabou que eu fiz shows com outros artistas, participei de eventos com outras galeras, fui em podcast pra contar mais da minha história, programa de TV. Então, assim, querendo ou não, foi muito bom, né? E também fez eu me tornar influencer, trabalhar com a internet. E você imaginava quando... Acredito que não, né? Quando você... fez a dança, né? Foi lá e brincou com a galera. E depois que você tinha alguma expectativa, imaginava que ia ser isso tudo? Tipo, quando começou a viralizar, você viu que onde isso vai parar? O que você imaginou na hora? Olha, eu falei com a minha mãe quando eu era bem criancinha. Minha mãe também era dançarina, né? Minha mãe, minha filha, ela arrasa. Ela dançava o quê? Ela gostava muito de axézão baiano, sabe? É a nossa geração, mas ela gosta sabe? muito de forró, dançar 2. Então ela gostava muito. Ela ainda gosta. Mas ela dançava mesmo muito. Hoje em dia ela deu uma parada. Sim. E aí eu sempre falei com ela que o meu sonho era ser uma dançarina reconhecida. E graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família. E ela falou, então se você quer, você vai conseguir. Que eu vou estar aqui pra poder te dar todo o apoio que você precisa. Então você tem esse suporte em casa, né? Sim, graças a Deus. Hoje em dia, né, meus seguidores, algumas pessoas ficam assim, Cass, eu queria muito um conselho, porque minha mãe nunca me ajudou isso, fala que isso não é uma profissão, enfim, né? Sempre rola. E aí... eu fico assim, gente, graças a Deus, eu nunca tive isso, sabe? Pelo contrário, a minha mãe, minha tia, minha avó, meus primos, sempre me apoiou, sempre falou assim, se você quer, você vai. Eu estou aqui pra poder te ajudar. A gente não tinha muita condição financeira, não, mas eu tive o apoio da minha família, sabe? Que sempre tava ali pra me impulsionar. Faz toda a diferença. Toda a quando você tem diferença. esse apoio, né? Porque você consegue acreditar no seu sonho, ir atrás, assim, não desanimar, porque nem Às vezes eu tava meio assim, a minha mãe vem pra poder me levantar de novo. Às vezes ela até fica falando demais na minha cabeça, mas eu sei que isso é pro meu bem. Aí tá, beleza, teve todo esse período da pandemia, né? Daquela coisa vai, não vai, volta, não volta. Era 1 mês, acabaram ficando, como você mesmo falou, 2 anos. Isso tudo teve carnaval que não aconteceu, um monte de coisa aconteceu. E quando começaram os convites? Porque eu sei que você participou de gravações de clipe, né? Você trabalhou com artistas renomados do Brasil. Como que começou isso? E como que chegaram até você? Então, no meio da dança, eu já era conhecidinha, né? Porque eu sempre trabalhei com a dança. E aí, na época, eu fazia parte do Pretinho Básico, que hoje em dia é o iDance. Então, eu já dançava com artistas antes mesmo do meu vídeo viralizar. Na época, eu dançava com o L Da 20, né? Que canta Eu Parado no Bailão. Foi bem quando a música dele viralizou também. Estourou, né? E aí, dancei já com Coringa, com Xande Pilares, nessa época. Depois que o meu vídeo viralizou, aí que também foi aumentando mais ainda essa questão de videoclipes, propostas para pessoas me empresariar, né? Mas eu sempre fiquei um pouco com medo disso, porque eu era muito leiga com relação a isso, então eu ficava meio com o pé atrás. Mas
outros artistas, né, veio me chamar. Até a Ludmilla, que, tipo assim, é o meu sonho, sempre foi dançar com ela. E aí ela também chegou a me fazer o convite, só que por conta da pandemia, né, acabou não acontecendo. E participar de outros clipes também. Depois que a pandemia parou, aí eu fiz o teste pra fazer o Balé do Faustão. Aham. Foi aonde eu participei do Balé do Foi Faustão. 2021? Foi 2022? 22. 22. Foi 2022. A gente ainda dançava até com a máscara. Que legal. Como que era isso? Nossa, super sufocante. Porque é o que eu falo. Quem vê close, gente, não vê o Não corre. vê o corre. Porque no estúdio é muito frio, né? E aí... Vamos voltar um pouquinho atrás, você vai me contar tudo isso. Tá. Como que chegou o convite pro Faustão? Foi um e-mail, um telefone, um WhatsApp? Faustão ligou, ô louco meu, vem dançar comigo. Como que foi isso? Então, por conta do meu vídeo viralizar, eu conheci as meninas que dançavam, né, no Faustão. É importante lembrar que Betim tinha, ou, na época, não sei se tinha o Marcos, que participava da Dança dos Famosos, e tinha as meninas que eram do balé, que era a Francine, a Fran e a própria Camila, né? Lobo. Então já tinha uma portinha aberta ali, né? Isso. Inclusive, eu dancei com eles na Contato do Corpo. Uhum. E eu conheci eles através da escola de dança, né? E Tinha o Hugo também, esqueci do Hugo. O Hugo que também dançou da Dança dos Famosos. Também. Só que eles já não estavam fazendo parte mais do Balé do Faustão, porque o Faustão já tinha ido pra Band, né? E aí eu entrei nesse novo elenco ali. Tinha alguma galera que já era da Globo, mas muitas ficaram na Globo e outras foram pra Band com ele. E aí a coreógrafa do Faustão já tinha meu Instagram, me seguia, me acompanhava. E ela falou que iria estar rolando o teste, né, a audição. E com coincidência, eu estava lá em São Paulo para poder fazer provador para a loja, que na época eu sempre fiz provador para a loja, tirar foto, enfim, aí eu tava lá em São Paulo, e aí ela falou, Kessia, amanhã tem uma audição para você fazer pro Balé do Faustão, você tem interesse? Eu falei, mentira. Porque sempre foi meu sonho. Mas muita gente falava assim, tem gente que olhava pra mim e falava, você tem o perfil de ser bailarina do Faustão. E muitos falavam, você não tem, porque eu sou baixinha. Aham. Eu sou baixinha, eu era bem magrinha. Você tem quantos metros? Quantos metros? Tenho 1,57. Muita gente acha que eu sou cavalanda, mas não, gente, tô aqui pra dizer que eu sou desse tamanho. Você tem quanto de altura? 1,57. 1,57. Talvez por uma mas eu acho que a TV também dá uma impressão de maior. Tem um salto também, né? Talvez não fosse assim tão um problema. Mas tanto que não as foi, más né? línguas, né? E as bocas grandes falavam isso. Que tipo assim, você é muito baixinha e tal, mas você dança muito. Sempre tem isso, né? Tira um pouco do seu brilho pra depois vir te elogiar. O morde assopra. Isso. E aí, mas eu sempre acreditei que isso uma hora ia acontecer, sabe? E aí foi aonde ela me ligou, perguntou se eu queria participar da audição, eu falei, óbvio. Você foi? Sempre foi meu sonho. Fiz a audição e passei. Depois de uns 3 meses que ela veio me ligar. Eu achei que já nem tinha... eu achei que eu nem tinha passado. Porque eu já tinha visto algumas meninas ensaiando, que já era do balé. Ensaiando e nada de me ligar. Eu falei, gente, eu acho que eu não passei banho. O programa não tinha estreado ainda? Não. Tá. Porque as meninas começaram a ensaiar, tipo, uns 3 meses antes. Na hora que começar a gravação, já tá tudo em dia, sabe? Lembrando que era no meio daquele processo de pandemia, tinha todas as restrições, né? Enfim. Isso. E aí eu participei. Aí ela me ligou, era num domingo. Kessia, você passou. Nossa, foi um chororô danado. E foi um dia que eu tava reunido com a minha família, almoçando junto. Então, assim, a galera foi a loucura. Fiquei muito feliz. Cara. E aí, só que ela falou assim, você precisa estar aqui na sexta-feira. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E você morando em Betim? Em Betim. Como que você fez? E aí, eu já ia, o quê? De mudança, né? Claro. Malicuia. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tinha condição também financeira na época. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou ficar? Você não tinha onde ficar? Não tinha. E aí, liguei pra uma amiga minha, que era daqui de BH, ela tava morando em São Paulo. Ela chama Marina, amo ela, inclusive. Eu sempre falo dela porque foi uma pessoa que me ajudou muito. Deu essa e que eu força, não esperava, sabe? Porque ela era minha amiga, mas assim, não aquela amiga íntima, ali. né? Isso. E aí eu fui, e ela me ajudou, sabe? Ela não pensou 2 vezes. Eu falei, Marina, eu vou ficar na sua casa, posso... Era pra ficar 15 dias. Fiquei, tipo assim, quase 2 meses. E aí mas ela nunca se importou, sabe? Me ajudou, deu um apoio. Aquele anjo que vem palestra na vida da gente, né?
E aí eu consegui estar realizando esse sonho aí de participar, né, do Balé do Faustão. Fiz de ficar lá no palco, batendo palma. Fazia merchan também? Aham. Não cheguei a fazer o merchan, não. Oh, que Mas- pena! Mas dancei lá com a galera, conheci vários famosos, né, artistas. Foi incrível. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 meses. Que legal. E me conta aqui uma coisa, como que era a questão da máscara? Você tinha todo um protocolo, tinha que chegar, tinha que fazer exame, como que era isso? A gente fazia exame do Covid toda semana. Aham. E teria que, desde o momento que chegasse lá na Band, né, tinha que estar Aham. usando a máscara. E também no palco. Nossa, aquilo ali sufocava, porque o ar muito muito gelado, você dançando, vai ficando ofegante, e aí você respira, a máscara entra e sai lá ele. Tinha que pegar e tinha a coreografia e tinha que fazer o carão pra TV, Sim. né? Enfim, Mas deu certo, né? aprendizado, né? Isso. Foi muito bom pro meu currículo. Às vezes, passei algumas coisas que me chatearam lá também, mas eu... Tipo o quê? Você pode falar? É porque a galera, às vezes, tem muita competitividade feminina, sabe? E isso me incomoda muito, porque eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu momento de brilhar. Cada uma tem o seu jeitinho que vai se destacar ali de certa forma, entendeu? E acabava que muitas queriam ser melhor que a outra, e não é sobre isso, né? Ali todo mundo era igual, de igual para igual. É. E o próprio Faustão não tratava dessa forma. O próprio Faustão tratava a gente de igual para igual. Todo mundo com educação, Conversava com super vocês, simpático. tudo. Eu via ele somente no palco, né? Uhum. Mas os momentos que eu via ele tratava a gente super educado, simpático, engraçado também, brincava com a gente. Então, assim, foi mais por isso e também pela falta da minha família, né? Eu sou muito apegada à minha mãe e minha irmã. E aí, isso me machucou muito, de ficar muito tempo longe. Mas sempre quando dava, eu também tava aqui com a minha mãe. Sim, grudada. claro, faz Ficava, parte, né? fazia um bate-volta, mas era pelo menos só pra dar uma recarregada na energia. E os clipes que você participou, quais foram que você acha que você gostou mais, ou que tem uma história mais inusitada? Parece que você Nossa, tem uma tem coisa muito... Teve samba, teve pagode, teve funk, teve sertanejo também ou não? Já fiz clipe de sertanejo também. Já dancei com a Gabi Martins. Que legal, daqui é daqui de BH, né? Aham. Já dancei com a Gabi Martins, já tem muito tempo, inclusive, isso. Mas por eu ter feito dança de salão, né? Com 15 anos, eu saí da ginástica por isso. Porque eu fiz uma audição pra ser bolsista na escola de dança, que é a Contato do Corpo. Sim. E aí eu passei, e aí o dono da academia me chamou pra ser parceira dele, que ele iria me treinar pra gente começar a dar aulas em congressos. Então eu tive que escolher, né? Porque não ia dar pra me dedicar nas duas coisas. Ou era a dança ou era a ginástica. Não tem jeito. E aí não tem jeito. E na época eu ainda estudava, então tinha isso também. É. Que a minha mãe, ela Era uma puxava. adolescente, né? Você tinha 15 anos, 15 tinha anos. toda uma vida pela frente também, muita coisa pra fazer, não é só isso, né? Isso. Você tem que ter sua vida também. Isso, aí eu preferi sair da ginástica e ir pro caminho da dança. Arrependeu de fazer essa troca? Não, eu acho que eu tinha feito o que eu tinha pra fazer, sabe, na ginástica. Sinto muita falta das meninas, daquilo ali que eu tinha, da gente viajando. Nossa, era muito engraçado, a gente brincava horrores, era muito bom. Deve ser muito, Muito legal. bom mesmo. É daquelas que é fã da Rebeca Andrade, que tipo assim, que Aham. aplaude, Na época né? ainda não era nem Rebeca, era Daiane dos Santos, era Aham. Jade, era outra galera. geração, né? Isso. Outra geração. Mas, então, eu fiz a ginástica artística e a rítmica, né? Você fez as duas. Fiz, Que porque legal. quando eu tinha 10 anos, eu sofri uma lesão no cóccix, na coluna, que eu traumatizei de virar mortal. Ah, mas fazendo, praticando? Isso, eu virei mortal no trampolim, bati o cóccix no ferro, aí eu fiquei com muito medo. Só que a Ariane, que era minha técnica, gostava muito de mim, aí ela falou, Kécia, não sai não e tal, vamos pra rítmica, que eu acredito que vai ser bom pra você também. Aí eu fui pra rítmica achando que era de boa, quebrei o dente. Menino. A ginástica é por amor mesmo, a gente tem que amar o esporte, porque É o acaba propósito, se né? lesionando. Isso, mas eu amava. E aí eu fui pra dança de salão. Então eu danço forró, samba de gafieira, tango, salsa, zouk, um pouquinho de cada coisa. Caramba, que Bachata. legal. Então nós vamos aproveitar que ela tá falando que ela dança esse tanto de coisa, vamos passar um vídeo agora dela dançando com um parceiro, depois você fala o nome dele pra gente dar o crédito, Claro. que essa imagem é linda, vamos ver. There ain't no gold
in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. Que coisa mais linda, gente. Meu vídeo preferido. É? Me conta quem que é o rapaz que tá dançando com você. É o Dani Norto. Inclusive, ele já dançou no Faustão também. Que Ele é legal. daqui de BH. Ele, na verdade, ele é de Divinópolis, mas morou muitos anos aqui em BH. E agora ele tá morando em São Paulo. Que legal, parabéns pros dois. Foi lindo o vídeo, a captação de imagens, assim, sensível e ao mesmo tempo No- forte, né? E engraçado, no dia que meu... Foi aonde essa gravação? Foi aqui em BH, ali na Pampulha. Uhum. No dia que eu fiz o vídeo na piscina, a gente deu aula no congresso também, porque ele foi também no congresso Sim. dar aula. Tipo aquelas danças da Dança dos Famosos, Sei. sabe? Dançar dois, com um pouquinho Aham. solto. E aí eu ia ser assistente dele na aula. E aí eu tava passando muito mal no congresso. No mesmo congresso. No mesmo congresso da Sarrada. Aham. Passando muito mal. O congresso é 5 dias. Começou na quarta-feira. Eu não tava conseguindo levantar da cama, porque eu tava com... Acho que foi infecção alimentar, alguma coisa. Que eu não tava conseguindo comer, muita febre. E aí, passando muito mal. A minha mãe quer se eu vou ter que te buscar do congresso. Porque você não vai ficar aí passando mal. Falei, eu não vou ficar aqui na cama, mas Não eu quero importa. ficar aqui. Não me tira daqui. Aí eu fiquei. E ele preocupado, porque eu tinha que Aham. dar aula com ele no Você sábado. dançaria com ele, né? E aí, beleza. Aí deu quarta, quinta, na sexta, tinha um amigo meu que tava dormindo comigo no quarto, que era um alojamento, né? A galera Uhum. toda, todo mundo junto. E aí ele, quer você tá deitada nessa cama até hoje? Você até hoje não curtiu, não fez nada. Eu falei, não tô aguentando. Aí ele falou, toma esses 2 remédios aqui. Na época eu nem lembro que remédio que era. Toma esses 2 remédios, eu tomei. O Breno, inclusive ele é DJ, já dancei com Aham. ele também. O Breno BW. E aí ele me deu esses 2 remédios. Menino, Melhorou na hora. comecei uma suadeira. Do nada esse trem melhorou. Melhorei. Meu Aí na Deus do sexta, céu. curti a festa, porque todo dia tem a Aham. festa, tem campeonato também. E aí eu participei da festa, curti. E aí no sábado eu consegui dar aula com ele, na parte da manhã. E à noite eu fiz a sarrada. De tarde eu fiz a sarrada. De tarde eu fiz a sarrada no Que ar. mudou tudo Tu na mudou sua tudo. vida. Mas pra Aham. você que tá em casa, olha, automedicação é coisa séria. Não faça igual esses meninos, tá? Pelo amor de Deus. Isso E a é minha coisa mãe séria. preocupada, e eu falei, gente, É, eu não muito. quero ir embora. E tá bem que eu não fui, porque aí eu fiz o vídeo. Ainda bem que deu certo, né? Entendeu? Acabou funcionando e tal. Me conta aqui uma coisa. A vida do dançarino, da bailarina, do professor de dança, exige muita disciplina, né? Sim. O que você já teve que abrir mão, por exemplo, por causa da dança? Por exemplo, comida, bebida, sair, final de semana. Você já teve que abrir mão disso? Olha, já tive que abrir mão de ficar com a minha família, né? Que é Ficar muita longe, coisa, muita coisa, que é o que eu falei, que é o meu ponto fraco. Quando eu era ginasta, tinha muita restrição alimentar por conta de usar colã, né? Uhum. Então, todo mês a gente tinha ali que pesar, fazer as medidas pra ver se tá saindo do peso, tá subindo. Ainda mais que é a época de adolescente, né? Aham. Você vira corpo mocinha. muda, né? O corpo Isso. muda. Aí você vira mocinha e aí o corpo vai mudando também. E aí tinha essa questão de comer besteira, não podia. Uhum. Hoje em dia eu tô extrapolando até demais. Mas ainda assim tem que estar focada, né? Porque eu trabalho com o meu corpo é minha vitrine. Então, a gente tem sempre Para o bem e para o mal, né? isso, tem sempre que estar se abdicando de muitas coisas. De estar com a família, de uma festa comemorativa que às vezes você não vai poder ir porque você vai estar trabalhando. Porque igual eu trabalho nos finais de semana. Vai ter final de semana que eu vou estar tranquila e vai ter final de semana que eu vou estar trabalhando. E aí vai ter um aniversário de um amigo que eu não vou poder estar indo. Ano novo, a maioria das vezes eu passo trabalhando Você tá no ano trabalhando, novo. né?
Então é isso, mas é porque eu amo mesmo o que eu faço. Não, eu super entendo. Eu acho que todas as profissões têm as suas. Por exemplo, a gente que é jornalista, a gente trabalha final de semana, trabalha feriado. Então, assim, não tem. Você já coloca na sua cabeça que é isso aí, faz parte Isso. da vida. E quando você tá de folga, você aproveita. Isso, aí, Né? aí eu aproveito até demais. Mas como que foi a transição? Beleza, aí aconteceu tudo isso, a ex-ginasta começava a dançar, tá participando de congresso, de repente um vídeo dela viraliza, ela começa a virar, vai pra TV, faz... Como que teve a transição para virar influenciadora digital? O que aconteceu para isso? As marcas começaram a te procurar, você percebeu, isso aí é uma oportunidade? Conta pra mim. Depois que meu vídeo viralizou, né, eu ganhei muito seguidor mesmo. E eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouquinho. Mas eu fui me soltando porque eu tive que aprender a falar, né? E aí, muitas pessoas me procuraram pra me empresariar, outras pra poder, né, me ajudar com a carreira. Só que eu tinha um pouco com o pé atrás, porque até ontem, tipo assim, eu não era ninguém. Aí hoje eu sou e a galera já tá todo mundo assim, né? E aí Mas acabei tendo uma assessoria, né? Ela era do Rio de Janeiro. E aí ela me ajudou muito com isso. Continua sendo a mesma? Não. Tanto com o Instagram, né? Me ajudou com postagens. E aí ela também mandou meu nome, meu Instagram, minhas redes sociais pras marcas, onde eu fiz muitas publicidades mesmo. Pra marca da Sorriso, né? De pasta de dental, dente. Isso. Absorvente, esmalte, muitas marcas, graças a Deus. Amém. Só que aí depois de um tempo eu me desliguei, a gente não trabalhou mais juntas. E aí depois foi a Lelê, né, a do Edence. Ficamos juntas também por um tempo, me ajudou muito com vários outros trabalhos. Tanto de publicidade no Instagram, como também na dança, né? Porque afinal de contas você continua sendo dançarina. Isso. Hoje em dia eu sou da agência dela, de dança, mas ela também não é mais a minha assessora. Estou com outro assessor no momento, mas consegui muitos trabalhos através desse vídeo viralizado, sabe? Muitos Uma coisa foi trabalhos puxando mesmo. a outra, Isso. né? Então, pra você que quer ver o trabalho dela como produtora de conteúdo, vamos passar um vídeo dela, um ensaio que ela fez, que ela mistura foto, dança, olha que legal. You tell me you're leaving today. You're packing your bags up for good. I'm not gonna stand in your way. Baby, I'd cry if I could, but I keep faking love with you. I've been faking love, it's true. Now we're breaking up, ooh. But I've been faking love with you. Thought I was a foot, nice try, need an invoice. What my time, you done killed my vibe. Thinking I'm a ride or die. Matter of fact, click, clap, bye. Olha que bacana! Primeiro que a moça tá uma gata, tá arrasando, desenvolta. Me conta aqui, é um tipo de conteúdo que você consegue fazer as duas coisas. A moda, o estilo e tal. Porque a sua pegada é o lifestyle, né? Isso, lifestyle. Um pouquinho de tudo. E me conta, como que você tá fazendo essa questão da produção do conteúdo? Como que é o rolê? As marcas te ligam? Como que é a sua rotina de manhã? Como que você faz para encaixar isso tudo dentro da sua rotina? Porque muitas meninas que estão em casa, né, que vão assistir a gente, podem estar pensando, é fácil ser influenciadora, eu vou fazer agora, vou correr atrás de um vídeo meu viralizar, e aí beleza, eu sou bonita e as coisas vão acontecer. É assim que funciona? Não, você tem que ter persistência, foco, né? Não é fácil, é o que eu falei, close, não vê, corre. E todo mundo fala, e você dançarino que é fácil. Né? Hoje em dia virou moda. Muita gente aí que eu vejo que fala que é dançarino, mas não vai pra aula de dança pra poder estudar, né? Porque como qualquer outra profissão, a gente tem que estudar. Tem uma diferença entre ser dançarino e ser repetidor de coreografia, né? Entendeu? É sobre isso. Gente. E aí, tem gente que não tem essa consciência, faz a dança ali e tá achando que tá arrasando. Desenvolve, é legal, é bonitinho, mas não é um dançarino, né? Isso, O dançarino profissionalmente. tem que desenvolver uma coreografia, que tem começo, meio e fim, não é só aqueles 15 segundos que você edita, beleza, né? Isso. Então, assim, tem que ter persistência, fazer aula. Então, mas e como é a sua rotina diariamente, assim, pra produzir conteúdo? Você acorda, você vai pra academia, você vai gravar, tem um horário ou depende do
dia? Então, é uma loucura. É uma loucura, porque hoje em dia eu tô ficando com a minha irmã também, né? Pra minha mãe trabalhar. Ela tem quantos anos? Então, ela tem 5 anos. Que gracinha. Meu amorzinho. A Valentina vai ver isso aqui, ela vai ficar doida. Ela Então você ajuda sua mãe, cuidando, ajuda né? a minha com a irmã. sua É, a minha mãe com a minha irmã. E também uso as minhas coisas, né? Vou pra academia, faço os meus vídeos dia a dia também pra mostrar pra galera E no tem que meu produzir Instagram. conteúdo todo dia, né? Isso. Igual sábado, eu fiz a gravação de um vídeo pro Instagram. E aí, tipo assim, era 10 horas da manhã a gravação. A gente ficou até 4 horas da tarde gravando, entendeu? Depois eu tive mais 2 shows. Então, assim, já fui pro show, fiz um show, depois fui pro outro, correndo, fiz o outro show. Gente, no domingo eu não tava tendo as costas mais. Porque A lombar mesmo reclamou, alongando, né? mesmo alongando, mesmo... E ginasta, tá, gente? Isso, mesmo tendo essa carreira assim pela frente, meu filho, uma hora o corpo, ele 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 né? grita. Mas tem que ter persistência, tem que ter foco. Então, sua rotina vai de acordo com as tarefas que você tem no dia. Então, se Isso. você tem uma coisa, né, um compromisso, uma agenda, um show, né, uma sessão de fotos, você vai se adaptando a isso. Aquilo ali. Gente- É, o bom é que eu trabalho por conta própria, né? Então Uhum. acaba que a gente consegue tá conciliando horários. Eu também dou aula durante a semana para 15 anos, né? Debutante, que eu faço coreografias. Uhum. Tanto de 15 anos, casamento. Então. Se eu vira, vou- né? Isso. Aí à noite eu dou aula, durante o dia eu cuido da minha irmã, faço os meus afazeres dentro de casa também, gravo. Faz um e conteúdo é aqui, isso, um conteúdo isso. ali, grava um podcast, né? Isso aí. Me conta aqui uma coisa, vou pegar 2 assuntos assim mais polêmicozinhos, mas eu quero ouvir a sua opinião como influenciadora digital. O primeiro deles, mais regional, tem a ver com esse processo que está sendo discutido aqui em Belo Horizonte, a criminalização do funk e do rap. Pra Lei não anti-Oruan. proibir tocar em escola, em eventos públicos. Eu quero você como uma artista, né, gente? Então, pra você que não reconhece, dançarino é artista, cantor é artista, né? Qual que é a sua opinião? O que você acha desse processo e dessa ideia de criminalizar o funk e o rap? Eu acho um absurdo isso, porque vem do preconceito isso também, né? Vamos dizer assim. Porque é periférico, da galera preta. Então, assim... Mas é um trabalho como qualquer outro, que dá trabalhos para outras pessoas também. Porque a música, através da música, traz o dançarino, traz a galera que trabalha com o artista. Enfim, fazendo isso vai estar prejudicando não só o cantor, mas como outras pessoas, outras famílias que ele também ajuda com isso. Eu acho, Kessia, que vai muito pela questão das letras, né? Isso. Existe um argumento que é usado contra o movimento funk, o movimento rap, é de que as letras supostamente fariam apologia à criminalização, outras coisas. Mas assim. é a realidade. É a realidade do artista ali, periférico. É o que acontece, o que a galera vive ali mesmo. Ele vive, né? É o que ele vive. Então, não é que ele tá te incentivando a fazer aquilo que tá ali na letra, entendeu? Tanto é que eu gosto muito também do beat da música. Então, às vezes a gente vai na levada do beat. Então, a galera vai... tá colocando muito ao pé da letra uma coisa que eu acho que não faz sentido. Porque é a realidade do artista ali, sabe? Ele canta aquilo ali. Existem o que também, ele vive. Existe também igual você falou também, esse olhar muito de criminalizar a comunidade, né? Sim. De criminalizar a periferia, o som da periferia. Isso. Mas o funk, ele não toca só na periferia, ele toca também na casa de show chique, ele também, a classe A, a classe B, ele também tá consome, né? Isso. Ele tá Você alcançando pode vários... contar, nos seus shows tem só pessoas de periferia? Como você- Não. Tem tanto classe média, classe alta, tem várias pessoas que vão consumindo. Porque hoje em dia ele tá tomando outros rumos, né? Alcançando outros espaços. E isso é muito bom. Mas aí é por isso que eles estão ficando incomodados. Existe um preconceito. Por isso ali, que eles estão ficando incomodados, porque a gente tá conseguindo alcançar outro patamar. Então fala, peraí, esse povo não pode alcançar aqui, não. A gente tem que estar ouvindo outro tipo de música, mas não. Porque isso não vai tirar a realidade do que a gente vive, do que o mundo tá vivendo hoje em dia. Tirando o funk, tirando o rap. Tem uma questão muito mais profunda nessa questão aí, que é a questão... É o ponto de vista mesmo da nossa diferença social, né? A distorção das classes sociais, Sim. assim, né? Uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E jogos de aposta, Tigrinha e afim, já chegou esse convite pra você? Já tentaram, já te ofereceram? Você já fez divulgação desse Eu tipo de já jogo? não vou mentir, já divulguei sim.
durante um tempo, né? No início eu falava que eu não queria, mas aí depois eu falei, tinha muita procura. Falei, vou divulgar pra mim ver como que era. A proposta é muito alta mesmo. Hoje em dia não tá tanto assim mais não, né? Mas antigamente era uma proposta muito alta. Divulguei durante um tempo. Já joguei também. Eu não vou ser hipócrita. Já joguei. Minha mãe jogava e conseguia, assim, ganhar uma grana com o joguinho. Mas é aquilo ali, né? É um jogo de azar. Do mesmo jeito que ele te dá, ele te toma. Então, tem que ter, sim, a consciência, saber o que tá fazendo. Colocou ali, saber a hora de parar também, né? Então, hoje em dia eu não divulgo mais. Mas já divulguei. Você é a favor da regulamentação desse tipo de coisa? Por exemplo, agora parece que foi aprovado também a proibição ou está em discussão isso, agora me falha a memória, da proibição da propaganda mesmo, né? Da propaganda. Você é a favor? Você acha que assim como aconteceu com o cigarro, também com a bebida, é preciso dar uma limitação? Porque senão as pessoas não, por si só, elas não dão conta de evitar? Sim. Tem pessoas que não têm a consciência do parar ali, né? Que infelizmente vicia mesmo e acaba perdendo outras coisas que o joguinho vai tomando ali. Mas é como qualquer outra coisa, igual você falou, é como o cigarro, como a bebida. Então, eu não acredito que tenha que parar, sabe? Porque dá dinheiro da mesma forma que te toma. Mas a pessoa tem que ter consciência do que ela vai fazer ali. Eu, hoje em dia, não divulgo. Mas, se precisar, eu jogo. Tem plataforma que eu vou lá e jogo. Mas eu tenho a consciência de eu colocar ali um dinheirinho, tô fazendo, saco já na hora e paro, né? Mas não é todo mundo, não né? é todo mundo. Infelizmente não é todo mundo. Infelizmente. E você é a favor de vender conteúdo adulto? Privacy, OnlyFans, essas plataformas? Já chegou esse tipo de convite pra você? Porque eu acho que é uma coisa que pra vocês faz parte muito, né? Muitos seguidores meus, às vezes, gente, é cada mensagem que eu recebo aqui, que eu fico assim, meu Deus do céu. Chega a ser engraçado. Às vezes pede foto do pé, foto do não sei o quê. Eu fico... aqui do pezinho. Isso! Eu fico, gente, que loucura! O povo tá ficando doido. Mas eu já tive vontade de fazer fotos, sabe? Sensuais. Eu não tenho vontade de... O nu propriamente dito. Nu, isso. Mas eu tenho vontade de fazer só o sensual ali. E a galera pede muito. Aí até minha mãe fala assim, você está perdendo dinheiro. Ué, quem sabe é uma oportunidade. Mas eu tenho muita vergonha, sabe? E eu acho que, por eu ser dançarina, já tem muito preconceito com isso. De achar que já faço programa, que eu faço outras coisas fora dali. Já sabe? é um tabu em síntese o fato de viver na dança, isso, né? Já é complicado pra muita gente. De que dança com roupa curta. Que você vai dançar músicas que fala palavrão. Que não sei o quê. Então, a pessoa começa a colocar a sua personalidade através daquilo ali. E não sabe diferenciar o artista pela quer ser pessoa, quer ser família, quer ser isso. Então... Te resume, né? Isso, me resume tudo. Então, acaba que eu fico meio assim, sabe? Não, pra quê? Porque eu não quero que as pessoas me olhem com esses olhos, sabe? Eu quero mostrar que eu sou diferente também. Que não é porque eu faço isso que eu sou aquilo. Então... rola muito esse preconceito. Mas dá muito dinheiro e eu não acho errado de quem faz, não. É certo. E outra, você vai incomodar porque você tá mostrando o seu corpo? É o seu corpo, então você que dita suas regras. Meu corpo, minhas regras, seu né? corpo, suas regras. Faz Se parte você quer fazer, desse processo, seja feliz. E dá muito dinheiro. Quem faz, né? Eu já conversei com algumas pessoas que fazem e falou que é muita grana. E é aquela coisa, mas também tem um outro lado, porque nem tudo são flores. Tem que ser pronto, isso, tem que estar pronto ali psicologicamente, porque não é fácil. Muito bem, tem que estar seguro, né, das decisões. Aliás, tudo na vida, a gente tem que estar seguro das escolhas que a gente faz, né? Meu filho, eu ainda não sei lidar muito com hater, não. Hater é melhor evitar, né, de fama, mas eu não sei muito lidar ainda, não. Melhor evitar, né? Tem coisas que é melhor evitar. Mas aonde que a Kessia quer chegar? A gente tá chegando na nossa reta final do nosso bate-papo. Você é uma
simpatia, mas eu quero te ouvir primeiro. Onde você quer chegar? Onde que você espera que a gente veja a Kessia daqui a uns anos, assim? Você pretende seguir na carreira artística como dançarina ou, de repente, seguir pela influência mesmo? Ou, de repente, uma carreira na TV como apresentadora, atriz? O que você tá pensando? Então, eu não me vejo sem a dança, né? Eu sou completamente apaixonada com a dança. Mas eu acredito que a gente tem essa possibilidade de abrir outros caminhos também. Então, igual, com a dança eu consegui me tornar uma influencer. Quem sabe outro dia, mais pra frente, uma apresentadora, uma atriz, entendeu? Eu tô aberta pra várias coisas, todas as possibilidades. Então, mas eu me vejo cada dia mais alto, né? Cada dia subindo um degrau a mais. Então, quem sabe um dia tá com a minha marca, que é meu sonho também. Amém. Ter a minha marca. Imagina, profetizar a sua vida, se Deus quiser. Mas é isso. Concursos de dança online, quem sabe? Tem muita gente que me pede pra me poder abrir turmas de dança online. Quem É sabe? uma boa, quem sabe é um caminho, né? Até às vezes físico, um espaço físico mesmo, né? Espaço, Sim. Imagina. O físico, às vezes, é um pouco difícil, porque como eu tenho vários seguidores de vários lugares, então nem todo mundo vai conseguir fazer a minha aula, né? E por eu, às vezes, estar sempre viajando... É mais difícil de também, conciliar, isso. né? Mas aí, quem sabe a online pode sim estar rolando. Vamos jogar pro universo que ele tá a favor. Sim. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela simpatia, pela dedicação, pela leveza como que você leva a vida. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão em casa e muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, amei participar disso, de mostrar um pouquinho da Kessia, né? É sempre bom, muito obrigada. Então deixa suas redes sociais para quem puder, né? Quem ainda não te segue, poder te seguir. É Kessia.Luiza, o Instagram, né? Aí o TikTok é Kessia Luiza Oficial. Ótimo. Muito obrigado, Kessia. Mas antes de eu me despedir, já tenho que deixar um recado para você que está em casa. Ó, para acompanhar o Jornal O Tempo Betim, você já sabe que tem algumas formas de se manter informado e estar conectado com a gente. A primeira e a tradicional edição impressa de sexta-feira. Toda sexta-feira você encontra nos principais pontos comerciais da cidade. Mas também tem o nosso portal, tempobetim.com.br, super atualizado, com as notícias em primeira mão. Tudo assim, ó, e com seriedade, tá? É notícia que você tem certeza de que aquilo ali aconteceu, porque a gente ouviu todas as partes. Tem também o nosso Instagram, o OTBetim, que você vai... Também todas as nossas notícias passam por lá, alguns conteúdos, alguns cortes do Betimcast também você vai acompanhar por lá. Mas deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E o nosso canal, claro, o nosso canal oficial aqui no YouTube, onde você está assistindo a gente, tá bom? Continua com a gente, se conecta, manda sugestões de novos convidados pro Betimcast, matérias, sugestões de matérias, porque a gente está sempre aberto para te ouvir. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Uma excelente semana para você. A gente se encontra na próxima edição do Betimcast na próxima semana, na próxima terça-feira. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo. Beijo, tchau. E antes a gente tem uma tradição aqui que é brindar com a caneca, meu amor. Vou olhar ali pra geral. Um brinde. Esqueça tudo. Aí, tá vendo? Um beijo. Até semana que vem.